tarde a todos, todos e todas, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Érica, pela presença. Eu vou falar rapidinho aqui sobre o NEA, sobre o nosso tema de hoje, e, enfim, a gente vai dar início a esse bate-papo que vai ser bem gostoso. Então, o NEA é o Núcleo de Estudos em Americanidades, que é uma iniciativa independente da FGV, que nasceu no ano passado, 2020. Nós somos um coletivo formado por alunos de pós-graduação em Administração de Empresas e Administração Pública da FGV. Nesse sentido, eu quero aqui ressaltar que as opiniões faladas aqui, elas não representam a instituição. E esse ano a gente tem feito uma série de eventos ao longo dos meses, e esse mês, mais do que especial, importante para a gente refletir também nele, sobre a temática racial, o mês da consciência negra. Eu queria ressaltar também que os nossos eventos têm o apoio da Coordenadoria de Diversidade da FGV, e nós agradecemos por esse suporte. Tornar-se negro é uma conquista, essa frase de Lélia Gonzalez. Quando Lélia fez essa afirmação, ela nos chamava a atenção para o nosso dever histórico de deixarmos a condição de outro e construirmos espaços que sejam nossos. Com essa inspiração, o NEA tem o propósito de constituir, em constante construção, como um espaço de acolhimento para quem está dentro, mas à margem. Integrado por pessoas negras que tiveram sua formação acadêmica nos programas de pós-graduação estricto sensu da FGV-AESP, nosso objetivo é construir um espaço de acolhimento, formação e discussão para uma sociedade sem margens, americana. O nosso tema de hoje mulheres negras e trans, a importância na construção de políticas públicas. A nossa convidada de hoje tem comentários, mas eu vou fazer aqui, a vez dos protocolos dos eventos, então eu vou apresentá-la formalmente. Érica Hilton é vereadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo. Negra e transvestigênero, foi a mulher mais bem votada em 2020 em todo o país, a mais votada do PSOL, e é a primeira mulher trans nominalmente eleita para o cargo, com mais de 50 mil votos. É ativista dos direitos humanos, na luta por equidade para a população negra, no combate à discriminação contra a comunidade LGBTQIA+. E além de lutar pela valorização das iniciativas culturais, jovens e periféricas. Então, é com um imenso prazer que eu convido a fazer sua fala. Por favor, Érica Hilton, é um prazer ter você aqui conosco. Epa, estava muda. Muito obrigada, Vinícius, pela apresentação. Agradeço vocês pelo convite para poder, enfim, discutir um pouco sobre esse tema, mulheres negras e trans, e a importância de políticas públicas, mas não só a importância de políticas públicas, mas a importância de políticas públicas pensada pelas mãos destas mulheres, né? Eu acho que esse é o mote desse encontro, eu acho que essa é a importância do que nós precisamos pensar, porque durante algum tempo, as políticas públicas, as poucas políticas públicas que existem para esta população, as mulheres negras e as mulheres transexuais e travestis, a população trans de um modo geral, foi pensada através da nossa ausência, por pessoas que disseram representar nossas vozes, nossos interesses, nossos anseios, e nós estamos em um processo histórico aonde nós já não toleramos e não aceitamos mais que ninguém diga nos representar. Nós queremos ter nossa própria representação, porque nenhuma pessoa que não vivencia e experiencia a realidade de ser uma mulher negra, travesti ou não, na sociedade brasileira, que ainda hoje, infelizmente, é uma sociedade calcada pelas heranças misóginas, patriarcais, heranças não, né? No caso da misoginia e do patriarcado, eles ainda são muito vigentes. A herança que nós temos é a herança da colonização e da escravidão, que passou, mas que deixou muitas sequelas e que ainda hoje tem herdeiros dessa herança, que enaltece esse processo, e é um processo que exclui as mulheres, de um modo geral, mas em especial as mulheres negras e as mulheres transexuais, porque como Angela Davis vai dizer, né, gênero, raça e classe tão interligado, nós não temos como fazer essa desassociação, e isso impacta diretamente a vida dessas mulheres, e sem sombra de dúvida, mulheres negras e transexuais em um país que é racista e transfóbico, vão ser maiormente impactadas pela violência, pela subrepresentação, pela negação
negação de direitos, pela ausência de oportunidades, porque estão ali no topo e na base dessa pirâmide, sendo colocada, sentenciada às piores atrocidades que nós vamos olhar quando nós olhamos para dados mesmo, dados da violência, dados do acesso à saúde, dados do acesso à educação, dados da participação política. Nós vamos perceber o quanto estas mulheres ainda vivem às sombras das sociedades e ainda vivem às sombras do reconhecimento humano, sem ter sequer, muitas vezes, os direitos básicos assegurados, né? Nós tivemos o Enem, que aconteceu ontem, que trouxe como tema da redação um tema extremamente pertinente, importante, que vai refletir sobre a realidade de mais de 3 milhões de brasileiros que vivem à margem, as marginalidades socioeconômicas e não têm acesso à sua documentação, mas quando nós também pensamos em direitos básicos, como o direito ao nome, como o reconhecimento civil, e nós trazemos para perto desta população transvestigênero, mulheres e homens transexuais e travestis, nós vamos entender que quando nós falamos de direitos básicos, a negação do direito básico desta população muitas vezes perpassa pela negação do direito ao próprio nome. Olha o lugar da onde nós estamos falando quando nós vamos fazer o diagnóstico da importância de políticas públicas para esta população, que é uma população negada do seu próprio nome. E aí nós vamos ver a frase de Lélia Gonzalez, que abriu esse encontro, muitas vezes também aquelas mulheres negras que não são transexuais e travestis, mas são negadas de sua própria identidade racial, porque vivem em um país onde esconde a contribuição e a importância de mulheres negras para a construção desta nação e aonde ainda enfeia, deteriora, coloca como algo ruim a identidade negra, fazendo com que nossas crianças, nossos adolescentes, esta população que não desfruta do privilégio que nós desfrutamos, de termos nos encontrados com os escritos de Lélia, de Beatriz, de Sueli Carneiro, de tantas e tantos, de Fanon, de tantas e tantos outros escritores negros, para que pudéssemos resgatar nossa negritude, nossa ancestralidade, faz com que esta juventude cresça querendo se apartar, se distanciar do reconhecimento do negro, porque afinal o que é o negro na sociedade brasileira, se não o escravo, se não o sujo, se não o feio, se não o do cabelo duro, que foi sendo retratado e reafirmada esta imagem da população negra durante muito tempo, e ainda hoje talvez numa escala menor, graças à nossa luta, à nossa resistência, à nossa voz que vai ecoando por todos os espaços, mas ainda numa escala gigantesca, ainda com uma proporção adoecedora para as nossas crianças e para as nossas adolescentes. Por isso a importância de discutir políticas públicas a partir da nossa presença nesse espaço, porque não é só uma discussão superficial de política por política, é uma discussão embasada em uma vivência, em uma trajetória, em anseios, em alinhada com o que estão pensando as bases e os movimentos sociais, com aquilo que atravessa as nossas trajetórias, a nossa vida. Então, discutir políticas públicas a partir do nosso corpo é minimizar todas essas heranças deixadas pela escravidão, pela colonização e por esses processos históricos que foram retratando e construindo um imagético social acerca da nossa população como algo negativo. E aí, é claro, tudo isso, na prática, se reflete em precarização dos serviços de saúde, falta de acesso do serviço educacional desta população, maior índice de suicídio, de adoecimentos, de doenças crônicas, né? Nós temos diagnósticos muito sérios quando nós vamos discutir, porque políticas públicas não é uma coisa que sai da nossa cabeça. Eu acho que hoje eu quero apresentar um projeto ou debater uma política de Estado, de cidade, porque eu acordei e decidi que esse era um tema legal, de que esse era um tema interessante. Quando nós estamos falando de políticas públicas, nós estamos falando de uma política que vai de encontro à necessidade de um grupo da sociedade, que vai atingir uma grande parcela de pessoas que estão vivenciando problemáticas ou estão à espera de alguma resolução daquele problema, e aí, através das políticas públicas, nós conseguimos minimizar esses desafios e essas dificuldades. Pensar políticas públicas através da presença de mulheres negras, jovens, travestis,
transexuais no espaço político é pensar a minimização dos malefícios sociais que esta população vivencia. É pensar em como combater a fome e a miséria que sempre existiu no Brasil e sempre assolou a população negra, a população pobre, e, como diria Sueli Carneiro, por pleonasmo, negra, periférica, transvestigênero. E quando nós pensamos em uma população pobre no Brasil, nós estamos pensando nessas características humanas. É pensar em minimizar o número de meninas e jovens que vão para a prostituição. 90% das mulheres transexuais e travestis ainda hoje vivem da prostituição. É garantir o ensino, uma educação pública de qualidade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. É reformular e repensar o modelo de segurança pública do nosso país, que é um modelo que ainda hoje elege o corpo negro como um alvo, como um corpo suspeito, a partir dessas heranças escravagistas que nós temos imperadas no Brasil. Pensar políticas públicas a partir do nosso corpo é pensar o direito à cidadania e à dignidade humana destas populações. Então, quando nós falamos da política pública a partir dos nossos corpos, nós estamos falando de um resgate da identidade humana, porque é isso que o racismo, é isso que a transfobia rouba de nós, o reconhecimento de nossas humanidades, e quando não reconhecidas e reconhecidos enquanto humanos, nós não temos sequer quem se indigne com a violência brutal que assola as nossas crianças. Agatha Félix, João Miguel, entre tantos outros nomes que nós poderíamos citar com tanta dor no coração, que tiveram suas vidas ceifadas por esta violência e por este ódio racial que ainda hoje impera no nosso país. Então, as políticas públicas, a partir do nosso corpo, ela tem um impacto revolucionário, ela tem um impacto transformador. Ela não é apenas uma discussão que acontece ali em caráter emergencial, em caráter de urgência, para resolver, para tapar um buraco. Ela é uma discussão e uma construção resolutiva profunda, que vai nas bases, que vai avaliar a trajetória as nossas próprias trajetórias. Por isso é tão importante que nós estejamos lá, porque isso acontece como um espelho, que a gente se olha e fala, eu sei quais são os caminhos percorridos por esta parcela da população, porque eu também percorri. Eu sei quais são os desafios que eu enfrentei para conseguir estar e chegar aonde eu estou. Então, quando nós nos olhamos e nós olhamos para a nossa história, nós conseguimos fazer política com amor, nós conseguimos fazer política com empatia, nós conseguimos fazer política com responsabilidade, porque isso atravessa a nossa história, isso atravessa o nosso corpo, isso atravessa a história de nossa mãe, de nossas avós, de nossas tias, e faz com que a gente tenha um maior compromisso. Por isso que já não aceitamos mais que digam, eu representarei as mulheres, eu representarei a negritude, a população LGBTQIA+, porque é preciso vivência, é preciso bagagem, é preciso ter sentido na própria pele o que significa a ausência de política que dialogue com nossas necessidades para saber quais são os melhores caminhos a serem tomados na construção dessas políticas. Em políticas públicas, nós precisamos também elencar prioridade. Nós temos um país onde as necessidades são inúmeras as necessidades das mulheres, inúmera a necessidade da população negra, inúmeras a necessidade do movimento das populações LGBTQIA+, mas nós não conseguimos, diante desta conjuntura, que ainda hoje homens brancos, donos do poder, herdeiros da política, tomam a decisão nesse país, resolver e trazer respostas a todas as problemáticas que se apresentam ao nosso país e para as nossas populações. Mas a partir da nossa vivência, da nossa experiência, da nossa realidade e do nosso corpo, na sociedade, quando Beatriz Nascimento vai pensar quilombos, né? Ela vai pensar o quilombos através do próprio corpo, através da essência, através dos sujeitos que compõem aqueles quilombos, e por isso os quilombos estão organizados, e eu gosto muito dessa reflexão que traz a Beatriz Nascimento para pensar o quilombo através da identidade, através do corpo, através deste pensamento, deste olhar do próprio corpo, é que nós vamos conseguindo entender aquilo que deve ser colocado
e elencado como prioritário, como emergencial, como urgente nos maiores desafios que nós estamos enfrentando há séculos, mas que vem se agravando com a pandemia. A pandemia, ela escancarou, né, ela aprofundou tudo aquilo que nós já tínhamos que nós já tínhamos apontado como problemática na sociedade, envolvendo as populações LGBTs, as mulheres, a negritude, a classe trabalhadora, e que durante muito tempo sempre foi tratado como pauta da esquerda, como pauta apenas dos movimentos sociais, como uma pauta mimimi, como não sei o que lá. E veio a pandemia, escancarando a fome, a miséria, o desemprego, a ausência de oportunidades, o aumento das populações em situação de ruas. Então, quando nós vamos pensar as políticas públicas, inclusive pós-pandemia, que precisam ser mais rápidas, que precisam dialogar com a fome, que precisam dialogar com aquela imagem de pessoas pegando ossos, restos de carne em um caminhão, de pessoas revirando lixo atrás de comida, e essa não é uma realidade trazida apenas pela pandemia, né? Esta é uma realidade que já existe no nosso país. O nosso país é um país onde pessoas se alimentam do lixo, onde a fome, por conta da desigualdade econômica, da má redistribuição de renda, é uma realidade que só foi escancarada, aonde a dificuldade de acesso à educação piorou na pandemia, mas se nós formos olharmos o Brasil como um todo, sairmos da nossa zona de conforto, do Sudeste, da onde a gente consegue alcançar, e até mesmo no Sudeste, a gente está discutindo agora, né, as antenas de internet na cidade de São Paulo, a chegada do 5G no Brasil, a responsabilidade das operadoras com isso, e é assustador quando nós vamos olhar o mapa da cidade de São Paulo, né? Essa megalópole que é São Paulo, e nós vamos encontrar uma baixa acessibilidade de internet nas periferias, uma falta de antenas de internet nos bairros mais afastados do centro da cidade. Então, essa não é uma realidade apenas do norte, do nordeste, do sul do país. É uma realidade que está aqui no Sudeste, na nossa cidade, onde nós estamos atuando, e que a pandemia veio agravando ainda mais, e nós sabemos quem vai ter maior dificuldade de acessar a internet para conseguir fazer a aula online. Qual mãe vai ter que distribuir um aparelho telefônico de má qualidade para 4, 5 crianças para que elas possam acompanhar a aula? Quem tem maior impactos e maior prejuízo com a ausência de políticas que dialoguem com a necessidade e com o anseio desta população? Somos nós, a população que sempre sentiu, primeiramente, os impactos do que é a ausência de políticas públicas e de um debate responsável sobre direitos, cidadania, equidade e dignidade humana, né? Porque eu volto sempre a bater nessa tecla que tudo que nós estamos dizendo, ele perpassa pelo reconhecimento da humanidade, pela legitimidade da pessoa humana, que é exatamente um dos processos que o racismo, a transfobia faz, porque assim legitima tudo isso. Porque quando nós não somos vistos enquanto pessoas humanas, podemos morrer como morrem as mulheres trans travestis no Brasil, podemos ser vítimas do genocídio negro, como acontece diariamente, e isso é exposto na televisão para que as pessoas assistam e isso se torne mais um caso isolado. Esta é a realidade do nosso país e esta é a importância das políticas públicas, minimizar esta realidade, reparar esses danos, reconstruir essa história, recolocar estas populações em outros espaços, em outros lugares, assegurar direito e fazer valer o processo democrático. Porque quando nós não estamos ocupando espaços na política, a nossa ausência significa uma falha democrática, porque a democracia quer dizer a representação, o direito à voz, à ideia plural da sociedade. Durante muito tempo, e ainda hoje, o que nós temos é uma simulação democrática que nós, através da resiliência e da resistência, estamos driblando todas as adversidades para conseguir nos colocarmos neste espaço e dizer: as vozes negras,
as vozes LGBTs, as vozes femininas, as vozes indígenas, as vozes operárias, as vozes trabalhadoras também precisam ser ouvidas e estarem representadas nos espaços de tomada de decisão. A nossa ausência nesse espaço, o silêncio dessas vozes nos espaços de tomada de decisão, significa decisões que deterioram a nossa vida, significam decisões que continuam nos aprisionando nesses lugares de subalternidade, significam tomadas de decisões que precarizam os nossos acessos, que dificultam a nossa qualidade de vida, que dificultam o nosso direito à cidadania, que mantém a gente colocada nos espaços aonde sempre foram sentenciados para que nós estivéssemos. Por isso, tão importante esse debate, por isso, tão importante a discussão sobre políticas públicas, por isso, tão importante a representação, e uma representação que, de fato, tenha compromisso com nossas necessidades. Nós não podemos cair, né, na falácia de achar que qualquer representação por representação, ela é válida. Existem muitas representações esvaziadas. Em São Paulo mesmo, nós temos uma figura do MBL, que é o vereador Fernando Holliday, que é um homem negro e LGBT. Ele é uma pessoa negra e LGBT que está em um espaço racista, LGBT-fóbico, com ausência dessa representação. Mas nós não podemos dizer que Fernando Holliday representa as pessoas, o movimento, os interesses da população negra ou da população LGBTQIA+. Por isso, a representação, ela também precisa vir alinhada de compromisso político, de compromisso social, de compromisso com as bases, de trajetória, de história, de movimento. Não é só o corpo negro, não é só o corpo da mulher, não é só o corpo LGBTQIA+, que por si só pode ter um potencial revolucionário e transformador. E quando nós pensamos políticas públicas, política revolucionária, quando nós pensamos renovação política, porque é aquilo que nós também precisamos, é preciso abandonar a velha política, é preciso abandonar as práticas da velha política, porque são práticas e mecanismos políticos que nos trouxeram aonde nós estamos agora. A velha política é a política da desigualdade, a velha política é a política da precarização da vida, da precarização do trabalho, dos serviços públicos, da saúde, da educação pública. A velha política é a política que atende aos interesses de uma casta hegemônica que sempre se colocou no poder, desde a invasão de África e das Américas, e até hoje, através da bala, da força bélica, faz a manutenção desse espaço como sendo um espaço legitimamente seu. E quando nós pensamos nessa representação vazia, vou tomar uma água. O que nós encontramos é exatamente pessoas negras ou LGBTs que se colocam a serviço dos interesses desta velha política. Aquele velho token, né? Alguém que vai ser usado. E a direita tem se tornado, na verdade, tem se tornado não. A direita sempre foi muito esperta, né? A esquerda precisou olhar para como ela consegue manipular, mentir, transformar, fazer todos esses mecanismos para entender como que a gente pode, na base da verdade, da honestidade, hackear essa forma de fazer política. Mas a direita, com seu maquiavelismo, conseguiu compreender que ter estas figuras tokenizadas é importante. É importante porque os valores estão mudando. É importante porque a sociedade tem um outro olhar do que era há 60, 50 anos atrás sobre política, sobre participação política, sobre quais são os comportamentos deste político. Hoje nós já temos uma grande parcela da população que não vota mais apenas porque a avó votou, porque foi lá no bairro e entregou a cesta básica, etc., mas quer saber quais são os projetos. E aí, quando nós pensamos em uma representação que não seja essa tokenizada, nós estamos falando de pessoas que têm projetos, que chegam ali e não vão se vender aos interesses do DEM, do PSDB, do MBL, de quem quer que seja. Estão comprometidas com quem as elegeu e as colocou naquele espaço, porque a discussão e o debate sobre os nossos direitos é uma discussão e um debate urgente. Nossa cidadania
cidadania, nossa humanidade não pode ser negociável, nossas vidas não podem ser negociáveis. Nós temos anseios, nós temos pressa por liberdade, por equidade, por justiça social, por reparação histórica, e isso também atravessa os processos políticos, atravessa as políticas públicas, atravessa os rumos que daremos ao Brasil, atravessa quais políticas deixaremos para que as gerações que estão chegando possam ter outras oportunidades, não precisem passar pela mesma história que eu, vocês, nossas mães, nossas avós, nossas tias, nossas amigas tiveram que passar em um país que nos rouba um direito a todo instante. É por isso que nós falamos dessas políticas. E aí, para concluir, eu quero entrar em um dos tópicos que foram mandados, que é a importância do afeto. Né, me mandaram ali uma lista, não sei se passei por todos os pontos, porque era para eu ter feito essa atividade na semana passada, e aí eu tive uma questão com a minha agenda, não estava muito bem também, comi, eu não sei se nesse dia com vocês foi agenda ou passei mal, eu tive que cancelar 2 coisas na semana passada, não me lembro com vocês qual foi, mas eu sei que aqui precisei cancelar e não consegui. Aí tinha visto o briefing na semana passada e não consegui revisitá-lo hoje, mas acho que peguei os pontos abordados por vocês e lembro que tinha alguma coisa sobre a política do afeto, a importância do afeto no fazer política, né? Eu acho que nós, mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas LGBTQIA+, fomos sociabilizados, retratados, colocados em uma sociedade que nos violenta o tempo inteiro e que estimula o ódio entre nós, porque isso também é um processo político, isso também é uma política pública. O ódio entre as populações, o enfraquecimento das populações também faz parte do projeto político colonizador, escravagista, branco, cis, hétero, burguês, que impera na sociedade brasileira. E nós aprendemos a ressignificar este ódio, esta rivalidade, a entender que quando nós somos recebidos com pauladas, com violência, nós não necessariamente precisamos devolver com ódio e violência. É claro, se for preciso devolver com ódio, nós também somos frutos e herdeiros de um povo guerreiro, de um povo de luta, mas não um povo guerreiro de porque queria guerra, como são a branquitude, né? Os processos históricos europeus, mas um povo guerreiro que guerreou pela vida, que guerreou pela cultura, que guerreou pela ancestralidade, que guerreou pelo território. Então, nós também, se precisarmos guerrear, se precisarmos pegar em armas, nós também o sabemos fazer. Mas o que nós queremos é deixar as armas para lá e pensar construções e discussões e formas de existir através do afeto. E o afeto nos cura, porque o afeto para nós é algo que é negado. O amor, na sua concepção romântica, europeia, branca, ele é algo que é pensado às princesas, ele é algo que é pensado às mulheres de peles rosadas, às mulheres frágeis que vão ser protegidas pelo seu amor, e nós repensamos o amor como algo revolucionário. O amor que nos faz sentir viva, o amor que faz a gente ter empatia pela dor da nossa companheira, o amor que faz a gente pensar nos quilombos como espaços de resistência, como espaços de organização, como espaço de cuidado e autocuidado. O amor e o afeto na política, ele tem esse poder, o poder do agrupar, o poder do juntar. O afeto faz com que a gente possa se afetar com aquilo que passa pelo outro. A palavra afeto, ela já traz a importância dela na política. Se eu não faço política com afeto, com carinho, com amor, com as pessoas, como eu posso me afetar pela dor do outro, pela necessidade do outro, por aquilo que eu posso, através do meu mandato, realizar para minimizar os processos violentos que o outro passa? A política com afeto, ela é revolucionária, porque a política, por ter sido pensada, construída e ocupada por homens brancos cisgêneros,
pseudo-heterossexuais, porque a heterossexualidade ela é bastante fluida, ela é muito mais pública do que privada, né? No privado, a gente sabe que isso muda um pouco de configuração. Nem sempre essa heterossexualidade bravante, ela é tão heterossexual assim em quatro paredes. Então, esses pseudos homens, e eles trazem consigo, para legitimar exatamente essa masculinidade, essa virilidade, essa branquitude, a violência, o ódio, a ausência de afeto, o bélico. Quando nós chegamos, vinda de nossos territórios, de nossas histórias, que há muito afeto em nós, nós precisamos também levar isso para a política, porque é transformar aquele lugar, é dizer, não precisa ser feito desta maneira, porque esta maneira é a maneira que os homens brancos fizeram. Agora nós queremos uma maneira diferente. Agora chegou a vez e a hora das mulheres negras, indígenas, travestis, transexuais fazerem. E elas não fazem desta forma, porque elas fazem de forma coletiva, elas fazem de forma participativa, elas fazem de forma horizontal, e elas fazem de forma a se afetarem com aquilo que está sendo passado pelo outro. E o quanto isso também é, em certa medida, ruim, não é bem a palavra, mas vocês vão entender, para estas mulheres que estão chegando nesse espaço. Porque quando nós nos deixamos afetar, e a forma como nós sabemos fazer política é através do afeto, isso nos dói muito. Isso nos leva a estados emocionais muito debilitados. Um exemplo, né, eu poderia dar inúmeros, mas eu vou dar um último para concluir por conta do tempo. Na semana passada, retrasada, eu estou tão ruim da cabeça já, que eu já não sei se foi passada ou se foi retrasada, mas vocês vão saber, nós tivemos um debate muito importante, que era o Sampaprev. Os servidores ocuparam a frente da Câmara, a galeria, durante muito tempo, e no final tiveram um baita de uma derrota, um golpe, por parte do Poder Executivo e dos vereadores que estavam ali votando. E aquilo me deixou ver os servidores na galeria, saindo, retirando os cartazes, cabisbaixos. Aquilo me afetou de tal maneira, eu comecei a chorar no plenário mesmo, assim, não compulsivamente, mas chorei no plenário e fiquei muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Isso é um fato recente. Mas se a gente pegar corpos de travestis que a gente precisou fazer o translado porque foram executadas, famílias que foram despejadas, populações que não têm o que comer, pessoas morando na Praça Princesa Isabel, os serviços de assistência sucateados, os espaços de acolhimento que nós estamos fazendo diligências através da Comissão de Direitos Humanos, da qual eu sou presidenta, em situações de calamidade. O quanto isso não nos afeta emocionalmente, isso não diz respeito apenas à vereadora, porque, como eu estou aqui dizendo, a política com afeto perpassa em sentir a dor do outro, em buscar respostas para o problema do outro. E aí, sendo nós, mulheres negras, quando nós vamos ver essas populações precarizadas, nós olhamos e nós pensamos, como esse rapaz parece meu tio, parece meu primo, como essa senhora parece minha avó, como essa senhora parece minha tia, porque são as nossas e os nossos que estão na miséria, na vala, e isso nos impacta. Então vejam o quanto é adoecedor, violento e cruel a nossa participação na política, porque além de termos que suportar o fardo de não sermos bem-vindas e de tentarmos revolucionar, transformar e mudar os processos políticos da forma como eles são, isso ainda atravessa a nossa essência, a nossa forma de ser. É claro, nós sentimos, nós cuidamos do nosso emocional, espiritual, psicológico e etc. E nós voltamos a pegar a nossa força e a nossa energia, porque nós sabemos que nós somos a possibilidade de transformação real, que sem nós não haverá mudança, que sem nós as coisas não sairão dos lugares, que sem nós não haverá políticas públicas eficazes e efetivas que tire o Brasil e o povo brasileiro desta lama que há séculos nós estamos atolados por conta desse poderio branco, cis, hétero, burguês, capitalista que impera no nosso país e no mundo, né? Claro, nós estamos falando do Brasil, porque estamos no Brasil, sou vereadora de uma cidade do Brasil, minha política é no Brasil, mas todas essas problemáticas que nós apontamos, nós podemos ampliar ela para o mundo, com alguns países mais, alguns países menos, mas é uma problemática
universal, que sem sombra de dúvida nas Américas, em especial no Brasil, nós temos ainda mais um agravamento, porque ainda tem o imperialismo, tem toda a visão internacional com relação ao Brasil, que é gravíssima também, como o nosso processo histórico se constrói mundo afora. Por isso tão importante nossa presença, por isso tão importante política de afeto, política de responsabilidade social, política de diálogo com as bases, política de transformação econômica, social, política, educacional, pois só através destes mecanismos, só através das políticas públicas, só através de respostas destas necessidades, nós poderemos ter um país mais justo, mais igualitário, menos desigual, com maiores condições de possibilidades de existência para todos, né? Uma discussão que o vereador e eterno senador Eduardo Suplicy traz há muito tempo, que é a discussão da renda básica de cidadania, que também é uma discussão que perpassa como política pública tudo isso que eu falei e que, sem sombra de dúvida, vai atender e mudar a realidade socioeconômica do nosso país. Bom, me alonguei, já são 20 para as 3, espero ter conseguido trazer um pouco do panorama do que eu, Érica Hilton, penso sobre a importância de políticas públicas, não para, mas por mulheres negras e travestis, por consequência, para essas mulheres, mas não só para essas mulheres. Quando nós estamos pensando política, nós não estamos pensando política como os homens brancos, que pensam políticas para o seu grupo, que pensam política para os seus amigos, que pensam política para a sua família. Nós pensamos, sim, política para as mulheres negras, transexuais, travestis, mas nós pensamos políticas para a sociedade brasileira. Nós pensamos política para o povo brasileiro. Nós pensamos política de uma forma horizontal, não só para as nossas. Claro, as nossas estão ainda mais às margens e precisam de uma prioridade, de uma maior atenção, mas todos precisam de políticas. Política não pode ser pensada por segmento. Política tem que ser pensada de forma ampla e abrangente. E é isso que nossa presença e nossa participação faz, e é por isso que é tão importante que haja cada vez mais de nós nesses espaços. Agradeço o convite, espero ter contribuído, sigamos pensando formas de fazer políticas públicas, e vocês aí desse lado continuem produzindo dados, conhecimento científico. Estamos em um momento muito grave da produção acadêmica no nosso país, do desmonte da ciência, do desmonte da pesquisa, mas para falar, não tem como falar de políticas públicas sem pesquisa. Não há políticas públicas sem pesquisa. É preciso pesquisa, é preciso informação, é preciso ciência para se fazer política pública. Então, que vocês também tenham essa responsabilidade quando se pensa em políticas públicas. Não é só o legislador que está lá com a caneta da legislação, é o pesquisador. É quem está construindo esse dado, porque sem a participação do pesquisador, sem a contribuição da pesquisa, não tem como legislador formular a política, porque para onde vai essa política? Aonde estão os necessitados desta política? São vocês que nos trazem essa resposta. Então, continuem buscando, resistindo diante de um país que elegeu a ciência, a educação e a pesquisa como inimiga da nação, porque o governo que nós temos exatamente se baseia na ausência da pesquisa, porque esconde os dados, parece que os problemas não existem. Nós não, nós queremos escancarar os dados, porque o nosso compromisso é em buscar soluções e saídas para esses dados. Muito obrigada. Érica, a gente que agradece assim, imensamente. Um prazer enorme te ouvir. Já estou votando em você para presidente, tá? Então, por favor, continue. É muito importante ouvir essa fala sua, muito importante a representatividade. É muito importante que, assim, eu fico pensando também, enquanto você está falando, nesse espaço que foi construído por e para homens brancos, ricos, cis, né? Héteros, o quanto também deve ser difícil estar nesse espaço que te expulsa de alguma forma, nos expulsa de alguma forma, porque chegar lá não significa estar bem acolhida, né, nesse processo. Então, também acho que o nosso abraço aqui do NEA para esse espaço, né, que é violento também, assim como a academia. A academia também é um espaço muito violento para a gente.
E eu queria convidar, na verdade, se alguém quiser fazer uma pergunta rapidamente, a gente tem mais poucos minutos com a Érica, que foi o nosso acordado. Não sei se você pode, Érica, responder essas perguntas. Posso, tá tudo posso. bem? E aí, se alguém quiser abrir o microfone, aí eu vou entender respeitando aqui quem abrir primeiro, ou então levantar a mãozinha. O Vini, e mais alguém? Que aí acho que já poderia fazer as duas perguntas, assim, que aí a Érica consegue encerrar, eu acho. Mais ninguém? Ai, Tereza, então tá bom. Então vai Vinícius, depois Tereza, aí Érica, você já pode ficar com a palavra e a gente encerra depois. Antes de sair, só lembrar que a gente queria muito tirar uma foto, porque às vezes na empolgação que a gente tá, a gente esquece de tirar a foto. Tô lembrando agora. Tá bem. Vini. Obrigada, Carol. Érica, muito impactada pela sua fala, com tanto embasamento, com tanta paixão, enfim, com tanto conteúdo, muito obrigado. E a minha pergunta é se você puder explorar, claro, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, da sua adolescência, do seu envolvimento com a política, em que momento essa Érica política, né, hoje vereadora da maior cidade da América Latina, e Érica se cruzam e em que medida a sua experiência de vida te motivou a se envolver mais com a política ou te empurrou para a política, assim, como você quiser explorar e nomear. Muito obrigado. Pego a palavra aqui rapidinho também, então. Queria agradecer muito, Érica. Queria colocar 1.000.000 de palminhas, mas não dá aqui pelo Zoom. E a minha pergunta vai muito na linha um pouco que a Caroline falou, pensando que a Câmara é um lugar também muito branco, machista, colonial. Quais são as principais estratégias que você usa ali dentro para conseguir pautar suas propostas? É isso, obrigada. Bom, obrigada, gente. É importante essa pergunta do Vini, porque minha trajetória é o que me empurra para a política. Minha avó disse, né, conta que quando eu era pequena eu dizia que queria ser presidente do Brasil, com 4, 5 anos de idade. Eu não me lembro disso, mas muito provavelmente dizia, porque sempre gostei muito de processos de liderança, de falar, de estar e etc. Mas quando me tornei adolescente, eu não pensava na política como uma possibilidade. Mas aos 14 anos de idade eu fui expulsa de casa pela minha família e precisei ir para as ruas, viver da prostituição. Não morei em situação de rua, mas já dormi nas ruas algumas vezes por necessidade, por não ter para onde voltar. E essa realidade precária de 14 anos, você está nas ruas, nas esquinas, tendo que lidar com o que é a prostituição, com o que é a noite, com o que é o abandono familiar, social, né, do Estado, fez com que eu reconhecesse em muitas outras meninas a minha história. E, através desse momento, me sentisse convocada a mudar essa realidade, tendo em vista que eu tive uma infância diferente da maioria dessas meninas que eu encontrei na rua. Apesar da minha família ter feito isso por conta do discurso religioso, fundamentalista que entrou na minha casa, eu tive uma infância muito bem amada, protegida, com possibilidades de construção de humanidade, de reconhecimento, de identidade. Então, quando eu vou para as ruas, enxotada, jogada, humilhada, eu não me conformo com aquela realidade imposta que muitas daquelas minhas companheiras não tinham tido a oportunidade e a possibilidade de experimentar alguma coisa diferente. E aí eu vou fundar um cursinho pré-vestibular para transexuais e travestis, e a partir desse momento eu começo a entender como o debate que nós estamos fazendo aqui, ele era um debate que podia atingir muito mais do que só aquelas meninas que eu estava trabalhando naquele território. Eu poderia me colocar em um espaço de formular e pensar política para esta população, e a partir disso alcançar um número muito maior de pessoas. E aí eu sou convidada em 2018 para me somar ao mandato coletivo, o primeiro mandato coletivo do Estado de São Paulo, ainda um pouco reticente, mas falei, tá, vou tentar. E quando a gente se elege, eu começo a descobrir a importância de ocupar esse lugar.
o quanto era importante estar ali e o que nós poderíamos fazer através da nossa presença ali, já emendo na pergunta da Tereza, que não seria fácil estar ali, eu percebi isso naquele primeiro momento, e não seria um lugar confortável de pensar políticas para esta população, mas aí a gente vai desenvolvendo estratégias e mecanismos, primeiro de suportar aquele espaço, é um espaço insuportável, né? A forma como aqueles homens se organizam, como aqueles homens nos tratam, né? Tudo aquilo que acontece é, de fato, um espaço ruim. Eu não me intimido, exatamente por conta da minha trajetória. Eu já estou acostumada a lidar com esses homens e com esse comportamento desde que eu era uma criança de 14 anos de idade. Mas é algo desgastante. E a estratégia é, primeiro, se manter firme, primeiro, se manter coerente, e segundo, é buscar o máximo de diálogo possível para que os seus projetos tramitem e não sejam atropelados. É encontrar paliativo, é minimizar, é usar uma palavra aqui para tentar não deixar tão gritante o que a gente está propondo ali naquele lugar. A gente tem que maquiar para conseguir fazer com que as pautas não sejam atropeladas, executadas logo a princípio. E aí, fazer um diálogo, tentar encontrar, fazer concessões. Isso é fazer política, e essa é a tática que eu uso. É claro que essas concessões não são nada grave nem gritante, que abra mão dos nossos princípios e dos nossos ideais, mas são uma palavra, um artigo, um termo que a gente troca muitas vezes para que consiga aprovar, porque o que me interessa como legisladora não é ficar gritando o tempo inteiro, me esvairindo o tempo inteiro. O que me interessa é deixar política, o que me interessa é apresentar e aprovar projetos e propostas. É isso que eu preciso. E dentro de uma democracia, em uma casa republicana, eu preciso do voto dos meus colegas. Então eu dialogo, dissimulo. Dissimular também é uma tática muito importante. Você faz a dissimulada, faz a desentendida, faz a Cátia louca de que não tá vendo o que tá acontecendo, sorri aquele sorriso amarelo, engole a seco. O mais importante é que a sua população e o projeto que você tinha proposto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e será aprovado no plenário. Isso para mim é o que importa. Não me interessa se o vereador gosta ou não gosta de mim, se eu concordo ou não concordo com ele. Eu quero que a minha política, que tem necessidade e base, possa ser aprovada. Então é mais ou menos por aí. Claro que no dia a dia a gente, a partir da resiliência, vai desenvolvendo outras táticas, outro mecanismo. Na hora a coisa vem, a gente pum, tira uma sacada, uma sacada de mestre, mas no mais é assim que se organiza a forma de não fazer com que nossos projetos morram. Funciona todas as vezes? Não, não funciona todas as vezes. Às vezes a gente perde. Na maioria das vezes a gente perde, porque eles estão organizados para nos matar. Eles estão organizados para não nos deixar ter direitos. Eles estão organizados e unidos para precarizar a nossa vida. Mas nós também, como a Conceição Evaristo já disse muito bem, eles juraram de nos matar, nós juramos de não morrer. Eles estão organizados para nos matar, para nos roubar direito. Nós também estamos organizadas, comprometidas, fincada na luta para não deixar que nenhum direito a menos seja retirado de nossas mãos. Então, é mais ou menos isso. Uau! Érica, muito obrigada. Eu vou convidar o pessoal que está com a câmera fechada, se por acaso, a gente sabe que às vezes tem outros compromissos, se puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha, para ficar registrado esse super momento aqui hoje. E em nome do NEA, assim, te agradeço, Érica, por vir e por pautar essas políticas por nós dentro desse espaço, assim. Dá muita esperança, né? Dá essa esperança de que a gente vai mudar, de que o país vai mudar, que nas próximas eleições a gente vai fazer diferente, né? A gente já fez, mas assim, as outras pessoas vão fazer diferente, não vão compactuar mais com esse governo da morte, que é o que a gente tem visto, né? E a gente precisa muito de pessoas como você nesses espaços. Então, gratidão. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Vamos então sorrir, tirar um print. Vini, você tira a fotinha. Vamos lá. 1, 2, 3. Tirada. Aê!
Pessoal, muito obrigada. Precisando, estou à disposição, às ordens. Sigamos juntos, cada qual do nosso espaço, com a nossa contribuição, porque a luta coletiva é uma luta que nos levará muito mais longe e, com certeza, lutar em grupo, lutar em bando é muito melhor do que lutar sozinha. Gratidão, viu? Gratidão, Érica. Abraço. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijinhos. Foi um prazer. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.